Graças a Deus, meus irmãos, esse Dia das Mães é muito interessante, né? Eu imagino que hoje muitas mães devem ter ficado emocionadas, né? Por homenagens que receberam e geralmente a gente faz uma retrospectiva. Não sei você, mãe, se você se recorda a ocasião em que você gerou, você concebeu essa criança, quando essa criança nasceu, como é que foram os momentos finais? No meu caso, nossos dois filhos não foram momentos muito fáceis. Minha esposa teve que resguardar repouso, porque foram duas gravidezes diferentes, né? Nosso filho Emanuel nasceu prematuro, com 7 meses. Eu me lembro que nós fomos ao hospital e sempre naquela ansiedade, naquela expectativa. E um dia, ela já estava internada há algum tempo, eu chego lá no hospital e o médico fala: "Você está pronto? Você vai assistir o parto?" E Deus me deu uma graça, uma coragem para assistir. Tive a oportunidade então de participar ali, assistindo, claro, o nascimento do nosso primeiro filho. E antes do nascimento dele havia toda uma certa medida de angústia, sempre uma ansiedade, né, do que vai acontecer. Mas depois que a criança nasceu, uma alegria indizível, fantástica, assim tomou conta das nossas vidas. E não foi diferente com a nossa filha, Cecília, Maria Cecília. Também, ela passou mal numa segunda-feira e nós fomos ao hospital e quando chegou lá, o médico já mandou preparar toda a equipe que ia passar também pela cirurgia, que também tive a oportunidade de assistir. E foram momentos, é difícil de explicar, uma angústia, uma aflição, mas depois também que nasceu a nossa menina, nós pudemos realmente ter um regozijo no Senhor. Então é muito interessante esse antes e o depois. Você consegue se lembrar, você mãe, consegue se lembrar dos momentos finais antes do parto? Talvez um medo, talvez uma tristeza, o que vai acontecer. Tristeza não, né? Uma ansiedade mais, uma perplexidade assim, do que poderia acontecer. Mas depois que a criança nasceu, provavelmente veio uma alegria. É muito interessante porque o nosso Senhor Jesus, ele utiliza essa imagem do antes e depois de nascimento de uma criança para aplicar um ensinamento aos seus discípulos. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 16, e nós vamos ler o trecho que está entre os versículos 16 até o 24. Evangelho de João, capítulo 16, do 16 ao 24. E antes de nós lermos o texto, nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós suplicamos a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que ilumina a nossa mente, Pai. Ilumina o nosso coração para que possamos ler esse texto e entender, ó Pai, a Tua mensagem para as nossas vidas. O Teu Espírito Santo, Ele inspirou, ó Pai, o autor a escrever esse texto, e é o mesmo Espírito que está conosco. E suplicamos a Ti por misericórdia, que fale conosco. Que não seja o homem, mas que seja a voz do Teu Espírito Santo a falar com cada um de nós, no modo como o Senhor conhece, no modo como o Senhor sabe fazer. Em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim, eu peço que é sempre bom lembrar, né, que você tenha a sua Bíblia próximo a você ou algum aplicativo e também tem um vídeo aí que você pode assistir, mas é sempre bom acompanhar. E a vantagem da Bíblia é que você tem o texto sempre diante de você. Daqui a pouco eu acabo de ler e vai sumir ali o texto, né? Vai sumir da tela, mas se você tiver com a Bíblia, você pode conferir a hora que você achar necessário. Nos diz assim, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser este um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes,
Indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Deus seja louvado pela palavra dele. Graças a Deus, nós temos essa liberdade de ler a palavra do Senhor. Esse texto ele está inserido dentro de um contexto um pouco maior. Todo o Evangelho de João ele foi escrito para um propósito, que era para que a comunidade que recebeu esse texto, esse pergaminho, essa carta, essa comunidade pudesse ter a certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve dentro de uma narrativa que ele não se preocupa muito com cronologia, ele se preocupa mais em mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Ele já começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós. Ele se tornou carne e viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória. E em todo o evangelho de João, apresenta-se sinais para evidenciar que Jesus é o Filho de Deus. E a partir do capítulo 13 até o capítulo 16, nós temos um discurso do Senhor Jesus, como se fosse um sermão. Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos. Esse ensinamento ele começa com um ato muito simples e até impressionante. Se você vê o início do capítulo 13, por isso que é bom você estar com a Bíblia, hein? Você percebe que Jesus, ele, ao participar da ceia, ele tira a sua camisa, a sua túnica, a parte de cima, e faz um ato de lava-pés. Ele lava os pés dos discípulos. E após lavar os pés dos discípulos, ele faz um ensinamento. Olha, se eu, sendo mestre e senhor, eu lavo os pés de vocês, quanto mais vocês uns aos outros. Então, uma lição de humildade. A partir daí, ele prossegue o seu discurso já num tom de despedida. No capítulo 14, ele conforta os seus discípulos, porque ele diz que ele vai para o Pai e que para chegar ao Pai, ele é o único caminho, é a única verdade, ele é a vida, a única vida que o homem pode experimentar em Deus, uma nova vida, é o Senhor Jesus. No capítulo 15, ele fala sobre a videira, que ele é a videira, ele traz essa imagem, provavelmente, claro, do contexto rural que eles viviam na Palestina. Então, o ensinamento central do capítulo 15 é que sem Jesus os discípulos não poderiam fazer nada, que os discípulos viveriam a sua vida dependentes do Senhor Jesus. Eles tinham que estar enxertados na videira, porque um galho fora da videira, ele não dá fruto, ele seca, ele não pode ter vida em si mesmo. Seus discípulos têm vida em Jesus. E isso nos traz esse ensinamento que nós temos vida em Jesus. Já no capítulo 16, e tem alguns ensinamentos ao longo desse discurso, mas o tema central, a partir do capítulo 16, é o Espírito Santo. Jesus está preparando os seus discípulos que ele iria ir para o Pai, mas não deixariam eles órfãos. Ele deixaria com eles o Consolador, enviaria o Consolador. Então, a partir do capítulo 16, nós temos esse tema central, que é preparar os discípulos para a partida do Senhor Jesus, mas que eles não ficariam órfãos,
eles receberiam o outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. E especificamente aqui nesse trecho que nós lemos, Jesus ele alerta que uma grande angústia, uma aflição ia tomar conta dos seus discípulos. Uma tristeza, e ele diz que haveria lamento, haveria angústia. Ele lá no versículo 20, vós chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará, mas vós ficareis tristes. Jesus está aqui já prenunciando que em poucos dias, no capítulo 17 ele faz a sua oração, e no capítulo 18 já vem então a ocasião da sua prisão. Tem uma oração no Getsemane e depois a sua prisão. Então, em poucos momentos ali antes da sua prisão, é que ele dá esse ensinamento e diz, olha, se preparem, porque vai chegar uma aflição muito grande para vocês. Vocês vão ficar muito tristes. Se não fosse essa palavra do Senhor Jesus, provavelmente o pânico ia tomar conta da vida dos discípulos, mas eles são alertados de que iria acontecer um momento difícil, que certamente era a crucificação do Senhor Jesus, mas que isso não era o fim, não era o fim. A tristeza seria convertida, seria transformada em alegria, conforme está lá no finalzinho do versículo 20. E após ensinar isso, após fazer essa declaração, Jesus ele traz então essa comparação com a mulher, com o ato da mulher conceber um filho. Um momento antes do parto, ele diz que a mulher entra num estado de aflição. E é claro, a gente, por mais que nós sejamos pais, a gente só pode falar isso por uma experiência de testemunho, né? Nós não sabemos o que realmente se passa na mente, no corpo de uma mulher, quando ela está para dar à luz a um filho. A gente lê testemunhos, a gente vê que há dores de parto, né? Especialmente se for naquela modalidade do parto normal. Mas o que o texto diz, Jesus ele vai trazer essa imagem, essa aflição que a mulher sente antes de dar à luz. Mas depois que a criança nasce, a mulher esquece daquela aflição. Ela esquece de todo aquele sofrimento que ela passou para dar à luz àquela criança. Talvez há mulheres que passam aí madrugada toda, né, para ter uma criança no ato de um parto e sofre bastante. Mas depois que nasce aquela criança, quando ela vê o rostinho da criança, irmão, o sofrimento vai embora. É isso que o Senhor Jesus traz essa imagem para ilustrar o seguinte: depois que a alegria vir, depois que o coração dos seus discípulos fossem tomados de uma alegria, toda essa tristeza ela ficaria para trás. Ela seria transformada numa alegria muito grande. E essa alegria seria tão intensa que eles passariam a ter uma nova caminhada, eles passariam a ter uma situação de vida que não precisariam mais perguntar a Jesus. Interessante, naquele dia nada me perguntareis, lá no versículo 23. Os discípulos sempre perguntavam, eles tinham dificuldade de entender muitas coisas que o Senhor Jesus falava. Mas ele diz, olha, naquele dia nada me perguntarei, então haveria esclarecimento, haveria alegria, haveria esclarecimento e haveria então a questão da oração em nome de Jesus. Haveria o ato de pedir a Deus em nome de Jesus. Ou seja, no capítulo que fala do Consolador, e Jesus dizer que haveria uma alegria que viria, que seria uma alegria que não iria cessar, que ia transformar a vida dos discípulos de tal forma que eles iam ter a iluminação, eles iam ter entendimento das coisas acerca da vida de Deus, das palavras de Jesus, que os levaria a orar, que os levaria a estar em comunhão com Deus. Certamente, o Senhor Jesus está falando do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo na vida dos seus discípulos. Então, nesses dias que nós temos atravessado, dias que podemos classificar como dias difíceis, dias de uma medida de aflição, perplexidade, né? A gente
não sabe muito bem, e nem alguns profissionais que estão envolvidos diretamente com essa pandemia têm ao certo de como reagir. Nós temos, claro, obedecido aí a orientação e até a ordem de permanecermos em casa e só sairmos em caso de extrema necessidade. E alguma aflição ela pode tomar o meu e tomar o seu coração. Alguma medida de tristeza, de abatimento. Mas o Senhor Jesus ele veio, pela sua palavra, pelo Espírito Santo, dizer para mim e para você que toda aflição na vida de um crente, na vida do servo de Deus, ela é passageira. Que uma alegria, ela vem ao encontro dessa tristeza que supera em muito esse momento de angústia. É sobre essa alegria que nós vamos falar. Vamos pensar um pouco que há alegria no Senhor. Ela é completa. Há uma alegria no Senhor. Ela é completa. Que alegria é essa? Primeiro, é uma alegria que supera a aflição. Conforme nós vimos nos versículos 20 e 21, é uma alegria que quando ela vem, ela transforma aquele momento de aflição no esquecimento. Passou. Por mais que tenha ficado marcas, algumas cicatrizes, mas o regozijo pela chegada daquela alegria é muito maior. E Jesus alerta os seus discípulos, que lá no capítulo 15 ele já chama de amigos. Jesus já se dirige para os seus amigos de uma forma profética, dizendo, olha, calma, vai acontecer isso, mas não vai ter duração longa, será passageiro. Esse momento de aflição é passageiro. Ele vai passar. Afinal de contas, havia 3 anos que Jesus estava com esses homens. Eram homens da Galileia, homens que trabalhavam em atividades rústicas, não tinham grandes culturas em si mesmos, mas Jesus transforma esses homens simples da Galileia em agentes do reino, em amigos, em pessoas capacitadas para anunciar as boas novas, as boas notícias. As pessoas na Palestina e depois na Ásia, depois chegando na Europa. Esses homens, eles foram treinados pelo Senhor. Só que esse treinamento, muitas vezes, parecia que não era suficiente. A julgar, por exemplo, no caminho de Emaús, 2 discípulos, tristes, abatidos, porque Jesus tinha sido crucificado, e Jesus pacientemente chega a eles e os restaura e mostra para eles que aquilo tudo estava apenas servindo para cumprir as Escrituras Sagradas, que era algo temporário. Quando a alegria é instalada dentro da vida dos discípulos, aquela tristeza ela fica para trás, ela é convertida em alegria. E a partir do momento que Jesus diz essas palavras, acontecem pelo menos 3 eventos que são os eventos que acontecem até que essa alegria se cumpra. São eles: a crucificação de Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Na crucificação, na ressurreição, na sua ascensão aos céus, nos 3 eventos, acontece a participação direta do Espírito Santo. O Espírito Santo estava com Jesus na cruz, que o ajudou a suportar a ira de Deus. O Espírito Santo estava com Jesus na ressurreição, contribuindo e ressuscitando o corpo do Senhor Jesus. A morte não pôde detê-lo. E o Espírito Santo estava na ascensão de Jesus. Quando Jesus está sendo elevado aos céus, se você observar em Atos, capítulo 1, quando diz lá no versículo, que diz quando o momento ele foi assunto aos céus, lá no versículo 9, eu peço que, por favor, projete o versículo Atos, capítulo 1, versículo 9, olha só que interessante. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Repare aí, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Lá no Antigo Testamento, quando se faz menção à nuvem, é a presença do Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que conduziu Jesus
ao seu lar celeste de glória, conduziu o Rei da Glória ao seu trono. Então o Espírito Santo ele fez parte desses 3 momentos principais da vida de Jesus após ele ter dito essas palavras. E quando chega finalmente o momento, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, acontece então o cumprimento dessa promessa. Jesus faz uma promessa, que a alegria virá. E essa alegria, ela se concretiza com o derramamento do Espírito Santo. Os irmãos, os discípulos estavam numa sala, num cenáculo, orando, e de repente vem um vento do céu impetuoso, veemente, encheu toda a casa, e as pessoas ficaram extremamente alegres. E a partir daquele momento, essas pessoas nunca mais foram as mesmas. Tiveram compreensão das palavras de Jesus, tiveram ousadia, alegria em seus corações. E nunca mais foram as mesmas pessoas. Aquela tristeza lá de trás, aquela angústia, aquela aflição ficou para trás. Ficou para trás, porque agora o Espírito Santo estava tomando conta da vida desses homens. Alegria imensa tomou conta do seu coração, então aquela aflição, ela foi superada. Então o Espírito Santo é um presente de Deus, é uma pessoa que está conosco, está com a sua igreja, e é enviado por Deus, enviado por Jesus para mim e para você. É isso que consiste a primeira verdade desse texto. É uma alegria que supera a aflição. Ela tem esse potencial, esse poder de fazer com que a tristeza, aquela aflição que passou, ela fique para trás. É um presente de Deus para mim e para você. E é uma alegria que ninguém pode tirar. A segunda verdade que nós vemos nesse texto é essa, lá no versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria que vem do Senhor, além de ser aquela alegria que supera aflições, é uma alegria que permanece. Ninguém pode tirar. A alegria que nós sentimos, irmãos, não é uma alegria que está dependente de circunstâncias ou pessoas. Quando nós temos esse grande tesouro, nós devemos apreciar e valorizar. Ou quando nós temos algum bem material, muitas vezes nós temos medo de perder, fazemos seguros, tomamos o cuidado necessário, mas diante desse tesouro, o Espírito Santo em nossas vidas, nos trazendo todas as virtudes de Deus, é um tesouro que ninguém pode derrubar de nós. O profeta Abacuque, ele testemunha isso lá na sua carta. Ele diz que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não haja nenhum fruto nas plantações, que era um ambiente de agricultura, ou na pecuária, as vacas sejam arrebatadas, no currais não haja gado, ou seja, que haja extrema escassez ao meu redor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está testemunhando da presença do Espírito Santo na vida dele. Porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele operava de uma forma esparsa nos profetas, em alguns homens, alguns reis, alguns sacerdotes. Mas agora em Atos dos Apóstolos, a partir dos Atos dos Apóstolos, ele é derramado sobre o povo de Deus. Ele é dado à sua igreja. Então eu e você temos a graça de Deus de termos o Espírito Santo em nossas vidas. E ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar isso de nós, porque ele é presente de Deus. Nada pode ofuscar o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Mas devemos ter cuidado com o pecado. Com o pecado. O pecado ele pode, digamos assim, obscurecer a nossa visão da presença do Espírito Santo em nós. Davi, quando orou, lá no Salmo 51, quando ele faz aquela afirmação, lá no versículo 12. Salmo 51, 12 diz o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi, ele estava percebendo que a alegria do Espírito Santo estava um tanto quanto obscurecida. Por quê? Porque Davi estava culpado.
Davi estava se sentindo longe de Deus, ainda que o próprio Deus não o abandonara. Não abandonara, mas a culpa, ela tem essa capacidade de nos afastar de Deus. Nós nos sentimos retraídos, a nossa consciência pesa. O que precisamos fazer em relação a isso? Nos arrepender. Precisamos clamar ao Senhor por misericórdia. O Senhor é rico em misericórdia e em compaixão, mas nós precisamos nos confessar a Ele, falar para Ele as nossas fraquezas. Ele está pronto para nos ouvir. Na cruz do Calvário, nossos pecados foram perdoados. Nenhuma condenação há para mim e para você que cremos em Cristo Jesus. Mas precisamos falar com Deus. Precisamos suplicar o seu perdão. Precisamos nos arrepender para que essa alegria ela seja vívida, ela seja perceptível em nossas vidas. Porque ela está presente. É um tesouro que ninguém pode tirar. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Ninguém poderá tirar. Você crê nisso? Você crê que você tem o Espírito Santo de Deus que produz uma alegria que ninguém pode tirar? Essa é a terceira verdade do nosso texto. Ela supera as aflições, é uma alegria que vem e que se instala em nós de uma tal forma que ninguém pode tirar, porque, em terceiro lugar, ela vem de Deus. É uma alegria que vem de Deus. Nos versos 23 e 24 provam isso. Naquele dia nada me perguntareis, ou seja, haveria esclarecimento, que é o Espírito Santo que guia, ilumina. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria ela seja completa. Essa alegria que vem do Pai, e quando está em nós, ela já não depende mais das circunstâncias, a gente ultrapassa os contingentes da vida, e nós podemos ter firmeza, como Paulo e Silas na prisão. Eles estavam lá em Filipos pregando, anunciando o Evangelho, não estavam praticando nenhum crime, foram presos, açoitados. Mas o texto diz lá em Atos 16 que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Isso parece loucura, mas é a presença de Deus, no Espírito Santo, que faz isso comigo e com você. Nos faz ver além. A gente meio que é alçado em cima das tempestades e nós conseguimos ver o horizonte. Isso é graça de Deus. Por quê? Porque vem de Deus. É presente de Deus para nós. Vem como um tesouro para nós. Porque o Senhor sabe da nossa estrutura. O Senhor sabe que nós somos pó. Que nós precisamos, nós necessitamos do revestimento do Espírito Santo para que nós tenhamos uma alegria. Essa alegria, ela vem pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 14, versículo 17, nos diz assim. Romanos 14, 17. Paulo, escrevendo aquela comunidade, nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é isso, é a gente desfrutar dessa alegria que está presente no Espírito Santo, e o Espírito Santo presente em nós. E Jesus ele tinha já profetizado, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 7, lá no versículo 37 e 39, quando ele está numa festa, e no último dia daquela festa, interessante porque era a festa dos tabernáculos, e havia um rito onde os sacerdotes iam ao tanque de Siloé, ficava próximo ali ao templo de Jerusalém, eles enchiam de água um recipiente, voltavam para o templo, próximo ao altar, e derramavam aquela água diante do altar, e as pessoas ficavam rodeando, pelo menos por 7 vezes. Era um grande clímax daquela festa. E Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 39, o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber,
e que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, era uma profecia de que quando o Espírito Santo viesse, cada crente, cada discípulo se tornaria uma fonte, seria alguém, um afluente que jorraria para fora. Então eu e você, nós temos uma fonte dentro de nós de águas vivas. Isso é a presença do Espírito Santo, e a água viva é aquela água corrente, não é aquela água que fica parada, então está sempre jorrando. Isso demonstra vivacidade, novidade de vida, alegria. A presença do Espírito Santo nos traz alegria. E como é que nós nos abastecemos do Espírito Santo? Como é que nós enchemos do Espírito Santo? Mediante oração. O próprio texto diz isso. O próprio texto diz isso no versículo 23. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até então os discípulos não sabiam como isso ia acontecer. Como é que é pedir em nome de Jesus? Geralmente eles tinham um sacerdote para mediar a relação entre eles e Deus. Agora Jesus diz, olha, peçam em meu nome. Peçam o meu nome. E como é que nós percebemos que podemos nos abastecer do Espírito Santo, ou seja, nos encher do Espírito Santo mediante a oração? Isso está ensinado lá em Lucas. Evangelho de Lucas, eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, e nós vamos ler os versículos de 9 a 13. Lucas 11, de 9 a 13, nos evidencia que nós devemos orar a Deus, suplicar a Deus para que nos dê o seu Espírito Santo, para que nos encha do Espírito Santo. Nos diz assim, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Eu e você precisamos orar. Deus é soberano, Deus é que tem todo o poder em suas mãos, Ele que nos faz nascer de novo. Eu e você, para estarmos aqui, certamente temos uma mãe, ou tivemos uma mãe. Nós não pedimos para nascer, mas nós nascemos. Nós não contribuímos em nada para que nós nascêssemos. Assim também é aquele que é nascido do Espírito Santo. Jesus ensina isso lá no Evangelho de João, no capítulo 3, para Nicodemos, um mestre em Israel. Ele diz que só é possível ver o reino de Deus se nascer de novo. É quando o Espírito Santo toca o nosso coração e a gente reconhece Jesus Cristo como nosso Salvador. É sinal então que houve um nascimento, um novo nascimento, uma regeneração. Nos tornamos novas criaturas. Nós fomos perdoados, justificados de uma vez para sempre. E inicia-se então uma caminhada de santificação. Mas é necessário eu e você orar. É necessário que eu e você nos esforcemos, que eu e você gastemos tempo com Deus em oração. Muitas vezes fechando a porta do nosso quarto, dobrando os nossos joelhos, ou se for possível até com o rosto no chão, em humilhação, suplicando a Deus, derramando o nosso coração, pedindo a Deus, por sua misericórdia, que nos encha, que nos capacite com o teu Espírito Santo. É isso que Jesus diz para os seus discípulos. Peçam, peçam. Ele nos deu essa liberdade e essa possibilidade de nós clamarmos por Deus. Ou você acha que você vai ser cheio do Espírito Santo, sentado no seu sofá, bem bom, deitado na sua cama, tomando suco de laranja, água de coco? É necessário orar, é necessário pedir, clamar com toda a intensidade ao Senhor para que Ele venha e inunde o seu coração, inunde o meu coração. Então nós desfrutaremos da alegria, mesmo em meio a aflições. Isso é muito estranho, parece loucura, mas é assim que funciona. Nós temos o Espírito Santo, que nos dá uma alegria tão intensa, uma alegria que supera aflições,
uma alegria que faz com que a gente viva em novidades, uma alegria que vem de Deus, para consolar os nossos corações. Isso porque o Senhor fez uma promessa. Nesse texto de João 16, ele faz uma promessa. Hoje, naquele momento, havia tristeza, mas chegaria um outro momento que a alegria viria, e veio, ela se cumpriu. Isso nos aponta para a promessa de Deus. Jesus nos prometeu que daria o Espírito Santo, ele cumpre com a sua palavra. O Espírito Santo que vem de Deus, ele veio pelo Espírito Santo mediante oração em cumprimento de uma promessa. Você crê nas promessas de Deus para a sua vida? O Espírito Santo é a maior das suas promessas. Porque é ele que nos convence do pecado, é ele que nos conduz a Cristo Jesus, e ele que nos levará ao céu de glória, como ele fez com o Senhor Jesus no momento da ascensão. É a presença do Espírito Santo, dessa pessoa bendita de Deus que está conosco. Nós temos essa segurança de que todas as promessas do Senhor se cumprem. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 20 e 22, nos diz assim. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 22, nos diz assim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então o Espírito Santo é o cumprimento da promessa, e ele que carimba as nossas vidas como propriedade de Deus. Nós somos do Senhor. Nós não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui como peregrinos. Nós caminhamos para a nossa pátria celeste. E é assim que nós caminhamos com esperança, com alegria no coração. Concluindo a nossa reflexão, nosso sermão de hoje, saiba que há uma alegria no Senhor. E essa alegria ela é completa, ela é plena. Ela não precisa de mais nada para suplementar ou fazer algum complemento, porque ela nos permite superar as aflições. É uma alegria que ninguém pode tirar, e é uma alegria que vem de Deus, é o próprio Espírito Santo personificado em nosso coração, com diversos elementos, como fruto do Espírito. A alegria ela se instala em nosso coração. Hoje, nós parabenizamos as mulheres, tanto as mães biológicas, como aquelas mães do coração. Aquela mãe que criou, aquela mãe que deu carinho, ela também é mãe de fato. E são pessoas que passaram por aflições até seus filhos alcançarem uma maturidade ou alcançarem algum nível de saúde mais forte, mais robusto. Mas certamente depois que viram com alegria o fruto do trabalho, aquela tristeza, aquela aflição ficou para trás. A aflição que nós passamos hoje, nesses momentos de pandemia, é uma aflição que ela certamente vai ser convertida em alegria. Quando nós conseguirmos enxergar o propósito de Deus para isso tudo, nós vamos ter regozijo no nosso coração. É o Espírito Santo que faz isso. Muitos de nós experimentamos por antecipação e de uma forma fragmentada alegrias, momentos de alegria. Mas nós temos a promessa de que essa alegria ela será completa mediante a atuação do Espírito Santo em minha vida e em sua vida. Creia nisso. O Espírito Santo do Senhor está com a sua igreja, está comigo, está com você. É Ele que nos consola, é Ele que nos traz alegria completa, alegria plena, uma alegria que nos permite ter mais intimidade com Cristo, mais vida em Cristo. O Espírito Santo está conosco. Se você sente falta de alegria, procure saber por quê. É a tua consciência que está culpada de algum pecado, algum erro que você cometeu que você não está conseguindo superar?
Converse com Deus. Nós somos falhos, somos pecadores e temos uma necessidade muito grande de confessar a Deus os nossos pecados. E a Bíblia tem uma promessa: quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Se você sente que o Espírito Santo está distante de você, ore. Ore como se a sua vida dependesse disso. Não deixa para amanhã, não. Hoje. Encontre algum lugar na sua casa e ore ao Senhor. Mas ore mesmo, ore com fervor. Ore como se hoje fosse o último dia da sua vida. Ore com urgência, com o seu coração derramado diante do Senhor. E suplique pelo Espírito Santo na sua vida. Porque é extremamente necessário que eu e você tenhamos o conforto, a alegria, a presença do Senhor em nossas vidas. A tristeza vai passar, o lamento vai passar. Quando nós experimentarmos essa plenitude, que certamente será na glória, toda essa tribulação, angústia que passamos aqui, terá sido convertida na maior de todas as esperanças que nós temos, de estarmos para sempre com o Senhor. Guarde isso no seu coração. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá o Espírito Santo, que nos conforta, que nos ilumina. O Espírito Santo nos ensina a Tua vontade. Obrigado, Senhor. Porque hoje nós podemos ler a Tua palavra e podemos ser ensinados pelo Senhor. Obrigado porque o Espírito Santo nos traz alegria, uma alegria que supera as aflições. Uma alegria que ninguém pode roubar, ela não depende de circunstâncias. Nós podemos passar por escassez, ó Deus, mas a Tua boa mão nos guia, mesmo em tempestades. O Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpre as Suas promessas. Ajude-nos, ó Pai, a enxergar as Suas promessas na Tua palavra e a suplicar pelo cumprimento delas em nossas vidas, na minha vida, na vida do meu irmão que ora nesse momento, na minha irmã que suplica nesse momento, Senhor. Ó Deus, dá-nos a certeza de que em Ti os nossos pecados estão perdoados, que não temos que carregar culpas, não temos que carregar remorsos, que muitas vezes criam barreiras para enxergarmos a alegria do Senhor em nossas vidas. Mas permita-nos, ó Deus, que tenhamos uma caminhada mais leve, uma caminhada, Pai, que tenhamos a certeza de que o Espírito Santo nos tornou nova criatura. Nós fomos nascidos de novo, nós fomos regenerados, nós somos do Senhor e não estamos sujeitos ou presos ou dependentes das circunstâncias que vivemos, por mais que estejamos passando por pandemia, Senhor. Ó Deus, nós cremos que o Senhor tem cuidado do Teu povo. E mesmo essa confusão toda, nós podemos desfrutar de gotas de alegria, de regozijo no Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nos dê uma semana de paz, na Tua presença. Que Teu Espírito Santo nos conduza em todos os atos, em todos os pensamentos, em todas as reflexões de cada um de nós durante essa semana.